Rosângela mora há mais de 20 anos no Meiridota. Uma residência financiada foi a chance de conseguir a casa própria. Mas ao longo do tempo, ficou sem pagar algumas prestações e teve que fazer um acordo com a Coab. Ela sabe da importância de quitar a dívida. Para não perder a casa, porque mesmo você tá devendo pouco, acho que foi o ano passado, eu fiquei com 3 parcelas sem pagar. Daí veio aquele oficial da justiça, falou que ia tomar minha casa por causa de R$150. Então eu acho importante por causa disso também, né? Histórias de falta de pagamento são comuns em conjuntos habitacionais construídos pela Coab Bauru em 84 cidades do estado de São Paulo. Só aqui na cidade são 15 núcleos e tem gente que já não paga as prestações em dia há mais de 15 anos. A inadimplência é só um dos motivos que levaram a Coab a chegar a uma dívida de R$792 milhões com os cofres públicos. A má gestão é apontada como principal causa da crise da companhia. A diferença é que, se os mutuários não pagam as prestações, podem até perder a casa. Já a Coab acumula dívidas. Os valores mudam todos os dias. A Coab fala em um montante, já a Caixa Econômica Federal diz outro. Foi por isso que vereadores foram a Brasília na semana passada para saber qual é de fato a situação da companhia bauruense. São cerca de 120 contratos da Coab com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Eles somam os R$792 milhões. A companhia tem um crédito com o Tesouro Nacional de 432 milhões. Mas como deixou de pagar os seguros das casas e a taxa de administração, o crédito diminui. A Coab deve usar 328 milhões para o abatimento da dívida total. É só fazer as contas. Se tirarmos os créditos, ainda resta um saldo devedor de 464 milhões de reais. No entanto, desse total, temos que abater os contratos que ainda são pagos pelos mutuários e pela Coab, no valor de 122 milhões. Então, o resultado final da dívida atual da companhia, apurado pelos vereadores com a Caixa Econômica Federal, é de 342 milhões de reais. Agora, uma das propostas é fazer o pagamento dessa dívida em 165 parcelas de R$2.600.000, com juros de 3,5% ao ano. Para o vereador Lima Júnior, essa é a melhor alternativa. Mas a dúvida é, a Coab poderá pagar? Nós precisamos saber qual é a capacidade que a Coab tem de pagar e o quanto ela pode pagar deste valor. Porque no momento que esse financiamento for realizado, aquilo que a Coab não pagar, quem vai ter que pagar nesse primeiro instante são os caixas da prefeitura, ou seja, a população de Bauru. A prefeitura de Bauru é a maior sócia da Coab. Detém 76% da empresa. Para o FGTS aceitar essa negociação, a cidade teria que dar o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, como garantia de pagamento da dívida. O FPM é hoje uma das principais fontes do orçamento de Bauru. O parcelamento da dívida deve ser aprovado pela Câmara Municipal. O prefeito Rodrigo Agostinho lembra que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a prefeitura tem um limite de endividamento, que deve ser observado pelos vereadores. Nas condições atuais de parcelamento, a prefeitura já não teria recursos, nem a prefeitura nem a Coab, para poder arcar. Seriam parcelas aí de R$2,5 milhões por mês, que dá algo mais de 25 milhões por ano, e a prefeitura não tem isso disponível hoje no caixa. Então é algo bastante complicado e que a gente vai fazer um grande esforço aí para encontrar uma solução. A única questão é como que a gente vai fazer para poder equacionar esse problema, que pode afundar a prefeitura, afundar a cidade. Então a gente realmente está levando isso muito a sério. Se a dívida da Coab com o FGTS não for paga ou parcelada, a Caixa Econômica vai acionar a companhia e os sócios na Justiça. Entre eles estão as prefeituras de Marília, Dracena, Santa Cruz do Rio Pardo e Piratininga, além de Bauru. Nós vamos acionar juridicamente todas as prefeituras e os sócios pessoas físicas. Agora, a gente sabe também que eles não têm capacidade para também arcar com essa dívida, né? Então, nós estamos entrando com medidas até para garantir, até do ponto de vista jurídico, essa questão.
mas a gente sabe que eles também não têm recursos para poder arcar com essa dívida. Então, nós estamos ainda buscando parcelamento em condições mais aceitáveis. Um município que não pagar a conta corre o risco de ter o fundo de participação sequestrado para quitação do débito, ou ainda parar no cadastro de créditos não quitados com o governo federal, o CADIM, o que inviabiliza o recebimento de qualquer verba de Brasília. Foi feito um exercício muito grande para que a gente se tornasse adimplente, pudesse receber esses dinheiros, tanto que nós estamos recebendo 118 milhões para a estação de tratamento de esgoto e tem a possibilidade de nós fazermos um financiamento, né, pelo PAC chamado PAC da Mobilidade, onde 40 milhões seria para asfaltamento nas ruas de terra dos bairros da nossa periferia e 13 para a revitalização da Rodrigues Alves, né? Se nós tivéssemos um cadastro de inadimplentes, nenhum dinheiro dessa ordem poderia vir para a nossa cidade. A Coab, ao longo de todos os anos, principalmente na época do boom imobiliário que teve nos anos 70 e nos anos 80, ela tomou lá no Fundo de Garantia praticamente quase 800 milhões de reais para poder construir no estado inteiro os núcleos habitacionais. Então, essa dívida, esse empréstimo, vamos dizer assim, ela pegou no Fundo de Garantia, seguindo todas as normas do Sistema Financeiro da Habitação, para poder construir. Só que a contrapartida, ela tem que cobrar as prestações dos mutuários. Ao longo do tempo, essas prestações não foram cobradas como deveriam ser, ou seja, manter uma taxa de inadimplência dentro do razoável. Essa taxa aumentou consideravelmente por motivações várias. E aí, hoje, você tem que pagar a conta, você vai ter que devolver o dinheiro que você pegou lá há 30 anos atrás, para você devolver, repor o dinheiro que é do fundo de garantia. Nós estabelecemos o seguinte, que nós temos que cobrar o mutuário para pagar aquilo que ele deve para a Coab. Ele ganhou, entre aspas, uma casa, mas na verdade ele ganhou um financiamento para ele poder pagar e a Coab devolver para o fundo de garantia. E é isso que a gente vem fazendo. Para você ter uma ideia, em 2005, quando nós entramos aqui, a taxa de inadimplência era quase por volta de 70%. Hoje, passado 8 anos, que não é pouco, mas também é um processo lento e gradativo, nós invertemos a situação. Hoje você tem praticamente 15% de inadimplente, o que é uma taxa alta ainda para os padrões da Caixa Econômica Federal, que é 4%, 5%. Quando a Coab deixou de construir, que foi praticamente em 94, 95, ela só está agora arrecadando o dinheiro que o morador paga, que o mutuário paga. E se nós não ficarmos em cima, a pessoa realmente não paga. Tira da caderneta e vai pagar a net, vai pagar o celular, vai pagar outras coisas e não vai pagar a prestação da casa. Porque também a Coab não tinha vamos dizer assim, uma cultura, um sistema de cobrança efetiva para poder arrecadar, né? Então hoje você não, hoje a pessoa, você oportuniza aquilo que é necessário para a pessoa colocar em dia, ela não colocando em dia, ela vai perder a casa. E vou passar para uma casa para uma pessoa que está na fila, que está aguardando e que está pagando aluguel. Apesar da prefeitura ser acionista majoritária, ela não coloca nenhum dinheiro mensal aqui. Então a Coab sobrevive pelos próprios recursos dela. Então se ela fizer isso mal, esse gerenciamento de recursos, ela vai ter muita dificuldade. O que a gente está tentando fazer é racionalizar e otimizar isso. Logo em 2009, quando o Rodrigo assumiu, pelo primeiro mandato, a gente já começou a trabalhar no sentido de acertar essa situação. Tanto é que em 2010 já foi um projeto para a Câmara onde acertou um pedaço. Quer dizer, na verdade, naquela época, eram todos os contratos que estavam vencidos e uns que iam vencer. O que aconteceu naquela época? A Câmara preferiu só acertar os que estavam sendo executados. Naquela época, eram só 3 executados. Entre todos os requisitos que a Secretaria do Tesouro Nacional exige, um deles é uma lei autorizativa, onde o município, o controlador, ele é o garantidor da dívida, ele é o avalista. Ou seja, se a Coab não pagar, a prefeitura vai pagar. E se a prefeitura não pagar, vai reter o FPM dela.
Isso é o que está. E os vereadores estão preocupados com essa situação de o FPM ficar retido. Isso na legislatura passada e na nova. Nós estamos agora esclarecendo, e os vereadores também estão aprofundando mais, porque está vendo que a dívida, através de audiências públicas, através de informações, através de acesso, estão vendo que a dívida cresce praticamente quase 2 milhões por mês de multa, de impontualidade. Então, nós precisamos acertar isso o quanto antes. O que eles colocaram é a dívida toda, mas nós estamos discutindo ainda. Se colocar a dívida toda, vai praticamente dar quase 4 milhões por mês de retorno mensal. Eu não tenho condições de pagar a Coab. Ela vai fazer mais sacrifício, mais esforço, aquilo que for necessário, mas para poder minimizar o problema do município. É um problema da Coab, mas é do município também, que ao longo dos anos porque hoje está todo mundo desse jeito, mas aqui sempre foi a Lavonte e ficou e todo mundo sabia que ia passar 30 anos e ia chegar essa dívida. Hoje, por exemplo, eu teria condições de assumir 1,5 milhão. Pagar. Os outros 1,5 milhão, 2 milhões, é a prefeitura que teria que ver, mas tudo isso ainda está, vamos dizer assim, precisa ser confirmado para ver os números corretos que vão chegar. A Coab, ela, ao construir quase 20 mil unidades em Bauru, nos anos 70, nos anos 80, ela contribuiu e muito para o desenvolvimento da cidade. Né? Quer dizer, isso gerou emprego, isso gerou famílias que se... Enfim, gerou, para você ter uma ideia, que a população era 100 mil, hoje era quase 400 mil. Então, quer dizer, tudo isso gerou... A cidade despertou. Então, quer dizer, a Coab, então, ela cumpriu assim, uma função social, institucional, para poder desenvolver a região, para desenvolver a cidade de Bauru. Então a Coab, vamos dizer assim, hoje é o patinho feio, hoje é o problema, mas na época era a menina dos olhos, porque ela impulsionava inclusive o desenvolvimento da cidade. Então por esse lado, eu acho que é justo a cidade pagar isso daí, porque ela usufruiu desse desenvolvimento.